Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em História da Igreja. Você, meu aluno e minha aluna, vai me acompanhar nesse novo módulo. Você teve aulas com grandes professores e o último foi o professor Chico. O professor Chico, que é professor da casa, uma sumidade em História, tem uma mente brilhante e um homem que manja muito. É um professor que manja muito de história da igreja e manja muito de Bíblia. O camarada tem as partes nessa questão aí. Um grande pesquisador de Bíblia, do Novo Testamento, das particularidades do Novo Testamento, é um grande pesquisador da Universidade Metodista. Pois bem, meu nome é Kleber Paixão, sou professor aqui da casa, sou um dos que coordena os cursos de pós-graduação e que convido os professores e assim por diante. Pois bem, você vai ter aula comigo, né? Nós tivemos alguns probleminhas com alguns professores e por isso que foi essa demora de mostrar novas aulas, os novos módulos. Mas agora nós vamos dar um jeito nisso aí, os últimos módulos agora você vai ter aula comigo, vou tentar fazer o meu melhor. Minha praia de pesquisa é Teologia do Novo Testamento, História da Igreja, História do Dogma, História do Cristianismo, História da Teologia e Teologia Histórica. Parece que é igual, mas tem algumas particularidades, ok? E Teologia da Revelação e principalmente o conceito de trindade, ok? Então, minha praia de pesquisa é essa, mas nós vamos aqui adentrar em algumas particularidades da história da igreja, principalmente de 1648 em diante, que foi mais ou menos onde o professor Chico parou. Outra coisa que também sou teólogo formado, né, de formação teólogo e filósofo também. Nós vamos aqui falar muita coisa também na área da teologia, na área da filosofia, que influenciou a história da igreja. A minha metodologia de aula, não quero que vocês no seu sistema eram aula expositivas assim, com outros professores. A minha metodologia de explanação de aula é o seguinte. Eu apresento um slide para você, eu vou falar, acompanhe comigo a leitura e o slide vai aparecer para você. E quando esse slide aparecer para você, você vai ler comigo, eu vou fazer os comentários pertinentes, ou muitas das vezes pequenos comentários, mas você acompanha a leitura comigo, o raciocínio comigo, e nós aí fazemos os comentários e assim por diante, é desse jeito. E na área do aluno eu vou postar esses slides que eu estou usando, vou postar para vocês também em forma de PDF, ou muitas das vezes em forma de PowerPoint mesmo, para que você use na sua igreja, ou você use em pequenas células e assim por diante. Ok? Pois bem, e hoje nós vamos, a partir de agora, falar de algumas coisas que influenciaram a história da igreja. A história da igreja você teve com a Reforma Protestante, teve a Reforma Protestante na Inglaterra, na Alemanha, na França e assim por diante, na Suíça. E aí, no século XVII, há um movimento dentro da igreja, da teologia, que nós chamamos de ortodoxia. Por quê? Ao longo do século XV, o Lutero, século XV, comecinho do século XVI, o Lutero e o Calvino e assim por diante, os reformadores rejeitavam muito a escolástica. Eles tinham uma aversão ao escolasticismo aristotélico, tomista, e eles tentaram rejeitar isso e fizeram um movimento que chamam de ad fontes, ou seja, a volta às fontes, a volta às fontes bíblicas, fontes teológicas e também a fonte dos clássicos, os pais da igreja, os pais do deserto, Santo Agostinho, Irineu de Lyon e assim por diante, que você já teve aula com os outros professores a respeito deles. Pois bem, e fizeram e na Renascença Humanista tiveram o ad fontes também, aos clássicos, né? Quintiliano, Platão, Aristóteles, Cícero e assim por diante. Então fizeram um ad fontes também no que diz respeito ao movimento renascentista humanista. Pois bem, e aí no século XVII, ninguém sabe o porquê, mas para garantir uma sã doutrina, eles enfatizaram muito a ortodoxia. E eles leram novamente Aristóteles.
e tiveram contato com a lógica aristotélica. Então começaram a se racionalizar todas as coisas. E houve um movimento também na filosofia chamado movimento racionalista, e tudo tinha que passar pelo crivo da razão, e houve um confronto entre razão e fé. E dentro da teologia, dentro da filosofia, dentro do cristianismo, houve novamente um aristotelismo, novamente um racionalismo, e daí que surgiu as grandes sistemáticas, que muitas que nós temos na nossa biblioteca, surgiu no século XVII. Ok? E agora temos um movimento racionalista, né? Um movimento que tudo tem que passar pelo crivo da razão. A razão é o crivo para todas as coisas. Nem tudo. E aí a fé é confrontada, a fé é questionada, os atos de fé, o texto bíblico, tudo vai ser questionado. Nós vamos ver isso por parte, ok? Mas é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda o contexto da coisa. E aí, vai aparecer um slide para você acompanhar comigo a leitura. Acompanha aí. Religiosidade pós-guerra dos 30 anos, 1648. Movimento denominacionalista surge após ser declarada paz e tolerância religiosa na maioria dos territórios europeus. Formulação das confissões de fé para estruturar o arcabouço teológico de cada grupo. A ortodoxia passou a ser a chave hermenêutica de interpretação e pregação da Bíblia, levando a um descasamento entre púlpitos e membresias e um formalismo religioso. Duas faces surgiram a essa situação: o racionalismo, desvalorização do extraordinário, e o espiritualismo, valorização do extraordinário. Olha aí que interessante. A religiosidade pós-guerra de 1948, século XVII. O século XVII é chamado século da ortodoxia, do enrijecimento da doutrina cristã. Surge muitas, eu diria para você, as grandes sistemáticas surgem aí, ó. Movimentos denominacionalistas surgem após a declaração de paz e tolerância religiosa. Teve um movimento de tolerância religiosa, e aí muitas denominações, depois daquelas guerras da Inglaterra, guerras e assim por diante, religiosas, houve paz e tolerância religiosa. E logo após isso, o que se pode encontrar e mensurar é que houve surgimento de várias denominações religiosas. E aí a formulação das confissões, a confissão de fé belga, Augsburgo, a confissão de fé de Westminster, tem os confrontos lá do Dort, e assim por diante. Então, formulação de confissões de fé para estruturar o arcabouço teológico de cada grupo. Pois bem, e aí também temos a ortodoxia passou a ser a chave da hermenêutica. Ou seja, se a hermenêutica é a ideia da leitura da Bíblia, a interpretação bíblica, a ciência da interpretação bíblica, agora a chave de interpretação bíblica é a ortodoxia. São tudo aquilo que a reta doutrina diz que é, e sempre de forma racional, aristotélica, sistemática, metódica. Por isso que eu digo para você, houve grandes surgimentos de sistemáticas e dogmáticas nessa época, porque eles entenderam que precisava-se dos critérios racionais aristotélicos para formular as grandes doutrinas, as grandes confissões. Então, a chave de hermenêutica para interpretar a Bíblia é a ortodoxia. E a interpretação e a pregação da Bíblia. Ou seja, até para pregar a Bíblia, o referencial era a ortodoxia, não mais a Bíblia, como o Lutero e o Calvino enfatizavam. Pois bem, olha que interessante. Levando um descasamento entre os púlpitos e membresia, ou seja, houve uma divisão, uma separação. Ficou tão rígido, ficou tão forte, tão imponente o pregador, que a membresia se distanciou dele. Esse afastamento da membresia do pregador é muito ruim. Inclusive, hoje em dia se tem muito nas igrejas. Parece que os pregadores se distanciam da sua membresia. Os pastores se distanciam da sua membresia, achando que ele é algo maior ou melhor do que a própria membresia. Só que ele não lembra que ele saiu da membresia. Ele era um dos membros antes de ser um líder religioso. E ele não lembra disso. Então ele ou finge que não lembra. E esse distanciamento, esse descasamento, houve um formalismo religioso, né? Tem toda uma formalidade, o jeito que você trata o pastor, o jeito que você trata o presbítero, o jeito que você trata o reverendo,
E aí você vai tratando então, toda uma formalidade, uma liturgia, um jeito de se portar. E começou tudo aí no século XVII. Começou tudo aí nesse movimento do século XVII. E aí ele fala que duas reações surgem nessa situação. Dentro desse arcabouço, dentro desse panorama, duas situações surgem. A primeira é o racionalismo, a desvalorização do extraordinário. A Bíblia não fala do extraordinário, a Bíblia não fala do milagre, a Bíblia não fala que Deus ouve a oração, a Bíblia não fala que Deus intervém na realidade, muda a vida dos povos, transforma as coisas, é soberano sobre todas as coisas. Todas essas coisas extraordinárias, milagres, os sinais e assim por diante, a encarnação do verbo, a partir de agora que o crivo é a razão, o extraordinário é rejeitado. O extraordinário é posto de lado. Então houve um movimento de racionalização, onde a razão é o crivo para todas as coisas. Nós vamos chegar lá, vamos falar sobre o iluminismo e o porquê dessa racionalização. E aí também temos um espiritualismo, outro movimento, que é o contrário. Porque toda vez que você vai para um extremo, a probabilidade de alguém tentar defender e falar, não, o extremo está errado, vamos fazer o contrário, eles vão para o outro extremo. E o outro extremo também é pecado. Se o racionalismo é um pecado porque dá muita ênfase à razão e esquece da fé, o espiritualismo também é um pecado porque dá muita ênfase à espiritualidade e esquece da razão. A ideia sempre é o meio termo, eu concordo com Aristóteles. A ideia sempre é e sempre será o meio termo. A prudência em tudo é boa, tanto é que o provérbio de Salomão vai dizer que o muito mel faz mal. Comer muito mel faz mal. Por quê? Porque tudo que é exagerado faz mal. Tudo que é exagerado é idolatria. Tudo aquilo que você dá muita ênfase para alguma coisa se torna um ídolo para você. E tudo que se torna um ídolo para você rouba a glória de Deus, rouba a providência de Deus. Deus já não é mais o centro de todas as coisas. Ok? Então, o racionalismo e o espiritualismo, dois movimentos antagônicos, paradoxais. Ok? Nós vamos agora ver mais um outro slide. Acompanhe aí comigo a leitura. Facetas do movimento racionalista. Racionalismo filosófico. Temos o racionalismo filosófico, o deísmo, alta crítica ou crítica histórica ou literária. Temos a baixa crítica, crítica textual. Temos o materialismo e temos o evolucionismo e o comunismo. Olha aí que interessante. São as facetas do movimento racionalista. Houve esse movimento racionalista e dentro desse movimento racionalista temos essas facetas. Quais são as facetas? Que nós já lemos aí, o racionalismo filosófico, principalmente por Descartes. Descartes é o pai do racionalismo. Temos o deísmo, a crença no Deus que nós vamos ver com particularidades, mas é a crença no Deus que cria todas as coisas e abandona sua criação, não intervém mais na realidade. Temos a alta crítica ou crítica histórico-literária que vai enxergar o texto bíblico de forma diferente, nós vamos ver isso. Temos a baixa crítica, que é a crítica textual, a crítica dos textos bíblicos. Temos o materialismo, onde tudo entende-se que tudo é regido pela matéria. E temos também o evolucionismo, que é a evolução do Charles Darwin, que acha que tudo é fruto do acaso e tudo é fruto de uma grande evolução. Da sopra primordial que tinha aqui na Terra, aí houve uma grande evolução, as moléculas, as primeiras partículas, tudo foi evoluindo e tudo por fruto do acaso. Aí um belo dia surge o ser humano, o Homo sapiens, aí vem o Homo erectus, o Homo sapiens, o homem, e assim por diante. E aí temos o comunismo, que é fruto de um materialismo, porque é um materialismo histórico dialético, aonde entende que todas as coisas se reduzem à luta de classes entre o proletariado e a burguesia. A burguesia tentando impor o seu regime totalitário e o proletariado tentando fazer aquela grande revolução e tomar o poder. Porque na busca, na verdade, para o comunismo, a ideia sempre é que o pobre tome o poder. Ainda que não, eu estou controlando, eu estou questionando o poder. Estão impondo um poder em mim. Estão me manipulando. É a manipulação das massas. Mas o que o pobre quer? O pobre, no fundo, quer chegar ao poder. Essa denúncia o Michel Foucault vai falar com muito mais propriedade. Ok? Pois bem, nós vamos falar agora do racionalismo filosófico. Ok?
Acompanhe comigo a leitura. Mudança no horizonte científico. Heliocentrismo, abrir parênteses, o Copérnico e o Galileu. A gravidade, Isaac Newton. E as grandes navegações, religiões não cristãs com moralidades semelhantes. Criação de um método científico, o racionalismo de Descartes e o empirismo de Francis Bacon e o John Locke. Olha aí, nós vamos agora adentrar em particularidades do racionalismo filosófico. Nós vamos falar aí parte por parte, muito interessantes aí. Mas assim, eu quero que você entenda de forma geral que o racionalismo filosófico perpassa por todas essas coisas que acabamos de ler. Uma mudança no horizonte científico. Qual é essa mudança, professor? Nós passamos para um heliocentrismo, onde temos os pensadores principais, o Copérnico e o Galileu. E percebemos que todas as coisas giram em torno do Sol, e não o Sol girando em torno da gente. O Sol é o centro. E aí temos a descoberta da gravidade com Isaac Newton, e aí as grandes navegações, e pelas grandes navegações eu vou encontrar religiões que têm uma moralidade semelhante à cristã, e aí eu vou ter aquilo que nós na filosofia chamamos de estranhamento, que eu não devia ter estranhamento, porque é a forma que nós entendemos aquilo que o Abraham Kuyper, o Agostinho vai falar das sementes do Logos em todas as religiões, o Abraham Kuyper vai falar que nada é secular, mas tudo é tocado pelo sagrado de Deus. Então, eu não vejo problema nenhum, mas houve na época um estranhamento. E aí eu acabei de cometer um erro histórico, porque eu não posso olhar para a história com um olhar de pós-moderno, e aí eu vou fazer meus pré-julgamentos, mas na época, o espírito da época, nós na história chamamos de Zeitgeist, os alemães vão chamar de Zeitgeist, espírito da época. Pelo espírito da época, houve um estranhamento. Como que eu posso? A minha moralidade não era absoluta, então por que os outros povos também têm essa moralidade igual a minha ou parecida? E são outras religiões, outras divindades, assim por diante. Pois bem, e aí nós vamos ter a criação de um método científico, haverá um método científico, e aí nós vamos, logo para frente vai ter um surgimento desse método científico, dando uma idolatria ao método científico, que nada passasse pelo crivo do método científico, não era ciência, então não era comprovado, e se não era comprovado, ficaria difícil. É o método, eles vão trabalhar o método dedutivo e o método indutivo. E aí temos também a criação de um método científico, temos o racionalismo, vamos ver com calma, com o René Descartes. Descartes vai fazer a dúvida metódica, tudo vai passar pelo crivo da dúvida, e uma coisa que ele não vai duvidar é que ele existe, aí surge o cogito ergo sum. E aí temos também o empirismo de Francis Bacon e o John Locke. Nós vamos falar isso com um pouco mais de detalhes, e aí você vai vislumbrar um pouco melhor, ok? Vamos lá para o racionalismo do Descartes. Acompanhe comigo a leitura. Ramo filosófico inaugurado por René Descartes, 1596 a 1650, baseado na dúvida de tudo o que não pudesse ser comprovado de forma clara e indubitável pela razão. Grande confiança na razão matemática. Sua filosofia parte da certeza primária. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Como ser pensante, surge na mente uma ideia de ser melhor, algo que seria impossível à razão, se tal figura não existisse. Daí vem a prova da existência de Deus. A partir da razão, então, a mente consegue organizar um mundo que a envolve, usando certos conceitos inerentes como o tempo e o espaço. Olha aí que interessante, que nós já falamos um pouco, mas o grande René Descartes, 1596 a 1650, ele é o pai, chamado pai do racionalismo. Porque ele tentou usufruir de um método que ele chamava método da dúvida, ou dúvida metódica. Essa dúvida, ele passaria todas as coisas pelo crivo da dúvida. Eu vou duvidar de tudo, da realidade, das coisas, das pessoas, das proposições,
duvidava da matemática, da ciência, da química, ele foi duvidando. Tudo ele passou pela dúvida e tudo ele percebeu que conseguia se duvidar ou conseguia se levantar questões sobre tudo. E aí ele tentou duvidar de uma ideia de que ele pensava. E falou, eu só não posso duvidar do que eu penso. Porque se eu estou duvidando é porque eu estou pensando. Então não posso duvidar do que eu penso. Logo, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Ele seguiu dentro de uma lógica. Eu tenho que duvidar de tudo. Eu consigo duvidar do que eu estou pensando? Não. Eu estou pensando que eu estou duvidando, então porque eu estou pensando. Ok, então uma coisa que eu não posso duvidar é que eu penso. Mas só pensa quem existe. Então eu penso, logo existo. Então, passando pelo crivo da razão, ele percebeu que o pensamento era algo indubitável, algo de forma clara e distinta, que ele pensava. E aí formulou a frase em latim, famosíssima, que perpassa por toda a história aí da filosofia. O cogito ergo sum. Cogito, penso, logo existo. Sum é o ser, declinado na ideia de existir. Eu existo, sum. Tem um sunti, né? Tem um ser, né? O S e assim por diante. Todas essas formas ele entende que ele pensava e ele existia. E aí, pois bem, como se ser pensante surge à mente uma ideia de um ser melhor. Ou seja, que melhor? Ou seja, o ser perfeito, mais que eu possa pensar. O ser maior do que eu possa pensar. E a ideia de perfeição, a ideia de infinito, a ideia de um ser poderosíssimo, essa ideia, a minha mente finita não poderia pensar num ser infinito, se não ser que esse ser infinito colocou essa ideia na minha mente. Ele está usando um argumento ontológico de Anselmo de Cantuária, provavelmente seria na história da igreja, quando você perpassou ali no começo da Idade Média, algum dos professores mencionou o nosso querido e famoso Anselmo de Cantuária, ou se você estudou teologia, você estudou sobre o Anselmo de Cantuária, e ele usando um argumento ontológico, de ser, o argumento do ser. É o ser que eu não posso pensar nada de maior ou melhor. E o Descartes usa mais ou menos esse argumento ontológico, que fala assim, se um ser, minha mente finita não pode pensar um ser infinito ou um ser maior do que eu, perfeito e assim por diante. Então, esse ser existe na realidade, então é Deus. Ele está para fora do meu pensamento, porque foi ele que colocou essa ideia de perfeição na minha cabeça. Como que um ser imperfeito pensa a ideia de perfeito? Como que um ser finito pensa na ideia de infinito? Só Deus pode colocar essas ideias na nossa mente. E aí o Descartes, dentro de uma perspectiva, consegue provar a existência de Deus. E aí fala, a partir da razão, então, minha mente consegue organizar o mundo que a envolve. Então, a partir da razão, eu consigo organizar o mundo que me envolve, o mundo que está em minha volta, o mundo que está à minha volta, e aí eu consigo organizar com categorias. Qual é a categoria? Tempo e espaço. Essas categorias vão ser usadas muito, muito bem, formuladas por Immanuel Kant, que ele vai falar de mecanismos, mecanismos, um outro termo, mas ele vai usar chamado a priori, né? São referenciais a priori na minha mente, que eu consigo organizar as informações empíricas que vão chegando e vão se estruturando na minha mente. Então, o tempo e o espaço são categorias a priori que já existem na minha mente. Tem outras categorias que ele usa, mas o tempo, o espaço, a forma, a quantidade e a quantidade, a longitude, todas essas coisas ele vai usar e falam que são categorias que a minha mente tem. E aí todas as informações que passam pela minha mão ou pelo meu mundo empírico, quando chega na minha mente, essas estruturas, essas categorias, elas formulam e aí consegue pensar sobre todas essas coisas e formular juízos de valor. Ok? Então esse é o nosso famoso René Descartes. E aí nós vamos falar agora do empirismo, né? Desse ramo filosófico aí, do Francis Bacon, ok? Acompanhe aí comigo a leitura. Empirismo, ramo filosófico trabalhado por Francis Bacon, 1561-1626. E John Locke, 1632-1704.
que publicaram obras em 1620 a 1690, respectivamente, afirmando que não existem ideias inatas e que todo conhecimento é oriundo da experiência sensorial. Deus se prova pela existência do homem, suas experiências. Segundo Bacon, o novo órgão, 1620, é conhecido e é extraído a partir da experimentação repetida de um ser baseado em autoridade. Já John Locke, no Insights Concerning Human Understanding, de 1690, afirma que o homem não possui conhecimento inato, sendo uma tábula rasa, e quando nasce criado o conhecimento a partir das provocações dos sentidos à sua mente, sobre a fé, por ser baseada na revelação e não na razão. Esta não é segura, sendo menos provável tolerância religiosa. Olha que interessante. Na próxima aula nós vamos falar um pouco melhor sobre esse slide, falando sobre o Francis Bacon, o John Locke e as suas obras principais, e falar sobre a ideia o conceito de inatismo para esses empiristas e que é o empirismo. Vamos falar com um pouco mais de propriedade e assim por diante. Eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e até lá!